Estamos no dia 9 de setembro de 2020 para todos estarmos orientados no tempo e no espaço. E aí a gente está aqui numa noite gostosa e agradável, num dia quente, né, para a gente conversar um pouquinho. Quando vocês olham o currículo de um professor, isso dá um respaldo para vocês, assim, de qual é a trajetória dessa pessoa que está falando com vocês, né? Então é importante, já que nós estamos no meio acadêmico, vocês estão construindo uma robusta trajetória, né, curricular na vida de vocês nesse momento. Então, quando vocês pegarem ali, lá, médico, graduado, eu já estive no momento onde vocês estão. Então, eu estou, na verdade, num ponto da estrada um pouquinho mais à frente de vocês. E aí eu sempre faço a propaganda, né? Sigam a vida acadêmica, façam, né, a formação de especialidade de vocês, avancem, né, para fazer um mestrado, quem sabe um doutorado, um pós-doutorado, passem o conhecimento à frente. Eu faço sempre essa propaganda para tentar chamar vocês à vida acadêmica, para a gente manter essa cadeia de transmissão de conhecimento, tá bom? E aí eu trouxe aqui, apesar de nós estarmos, né, num simpósio, eu trouxe uma coisa para vocês verem que legal. Quando a gente faz uma palestra num congresso, por exemplo, nacional ou internacional, aqui no caso no nacional, a gente tem regras no Brasil onde a gente teria que falar, né, segundo ali essa norma do Conselho Federal de Medicina, e segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está até errado ali, Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos que contar para as pessoas se nós temos conflitos de interesse. E aí eu estou trazendo isso para vocês aprenderem isso, tá? E aqui, de fato, isso aqui é uma verdade que eu vou falar com vocês. Olha que interessante. Não recebo, nem por via direta ou indireta, dinheiro de indústria farmacêutica, do governo, de ONGs ou de outras entidades privadas para estar defendendo o ponto de vista sobre o qual eu vou explanar. Não prescrevo nenhum medicamento fidelizado a nenhuma marca ou laboratório, bem como não viajo a congressos financiados pela indústria farmacêutica. Isso é importante. Também não possuo interesses carreiristas ou político-partidários que possam influenciar de alguma forma o conteúdo da minha palestra. Meu interesse pelo assunto é técnico e ético, e dessa forma concluo que não possuo conflitos de interesses. Tá? As opiniões ou conclusões serão de minha inteira e direta responsabilidade. Quando vocês veem um slide desse, vocês ficam felizes porque o palestrante ele não vai contaminar a palestra com interesses escusos, tá bom? E aí chegamos finalmente aqui ao tema de hoje. Olha que lindo, eu fico tão... Vocês sabem que eu faço uma palestra um pouco mais informal, né? Lutando contra o invisível. Eu achei esse tema tão bonito, quase a ameaça fantasma, né? Como a psique humana tem reagido à pandemia do novo coronavírus. E eu achei bonitinho, deu vontade de fazer um quadrinho com isso aqui, botar lá no ambulatório da faculdade, porque o layout foi de minha criação, ficou muito legal. Mas eu vou passar um álcool gel aqui na minha tela e vou tirar o coronavírus, que assim fica mais bonitinho, né? Então, muito bem. Vamos começar a nossa conversa com a seguinte questão. Nós temos, em toda a história do planeta Terra, e talvez eu acredito que também em outros planetas, né, numa galáxia tão distante, um mecanismo de sobrevivência, assim, uma luta diária, acho que desde o primeiro coacervado aos seres mais complexos que nós supomos que somos nós temos uma luta pela sobrevivência. Nós temos sempre uma cadeia alimentar acontecendo. Nós temos sempre seres mais complexos se alimentando de seres menos complexos, ou seres menos complexos assassinando seres mais complexos, e assim a gente vai mantendo o nosso ciclo da vida. Tá? Então, vocês têm diversos esquemas para vocês entenderem, né, desde os seres que são menos complexos até os predadores de topo, que são aqueles que conseguiriam predar todos os demais indivíduos que estão no planeta Terra. Ok? Então, acompanhem comigo essa ideia. Dentro desse processo evolucionário, quando os seres mais complexos foram evoluindo para se tornarem seres mais complexos, a gente tem toda uma evolução, por exemplo, do sistema nervoso. A gente tem uma ampliação de todo um sistema límbico que é responsável pelo nosso mecanismo de sobrevivência, por exemplo. Então a gente tem, desde o nosso cérebro, que é preservado até hoje, a parte mais interna do nosso cérebro é um cérebro mais ancestral, à medida que o exterior do nosso cérebro é um cérebro mais moderno. Mas a gente preserva essas estruturas que são profundas, e a gente tem, né, no neocórtex, a parte mais moderna, que é responsável
por a gente poder pensar, sonhar, por a gente poder prever os problemas, por a gente poder se antecipar a uma série de questões, onde a gente consegue, então, né, ter uma cadeia complexa de raciocínio, mas ainda assim a gente tem no cérebro primitivo todos os nossos instintos de sobrevivência. Então, desde os seres mais simples aos seres mais complexos, todos eles, o tempo inteiro, lutam para permanecerem vivos dentro desse sistema complexo biológico, onde uns estão o tempo inteiro tentando predar, comer os outros. Tá? Esses registros, então, que todos nós ganhamos já ao nascer, são registros biológicos, genéticos, cerebrais, que garantem a permanência da nossa espécie, como de todas as espécies, e garantem com que nós tenhamos uma vida mais longeva possível. Bom, quem é o vovozinho simpático aqui? Esse aqui não é Papai Noel, esse aqui é Charles Darwin. Charles Darwin falou o seguinte para a gente: as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, rápidas ou inteligentes, mas aquelas que se adaptam melhor às mudanças. E aí eu gosto sempre dos memes, porque os memes você tem que ter muita inteligência para poder entender o contexto. Então, se Charles Darwin estivesse vivo hoje, talvez ele dissesse: quem não quiser fazer quarentena, tudo bem. E aí é a seleção natural. Essas pessoas, provavelmente, elas não são inteligentes o suficiente e não vão sobreviver. Né? Então, ali, essa figura fantástica das pessoas que andam com a máscara do nariz de fora, ou que andam com a máscara pendurada na orelha, ou segurando o queixo, essas pessoas, a seleção natural, provavelmente, né, se encarregará de um fim dentro do nosso mecanismo, né, de predação natural ao qual há milhões de anos todos os seres vivos são submetidos, tá bom? E aí vamos contar uma outra historinha aqui para vocês. Eu estou construindo um conhecimento de forma bastante didática e eu espero que de forma bastante agradável. Voltamos aqui à época das cavernas. Nós temos ali os nossos antepassados, esses antepassados ali reunidos em volta, enfim, né, perto da caverna, junto com alimentação, produzindo ali os primeiros sons nos tambores, né, com seus primeiros cultos, enfim, as suas primeiras crenças. E eis que surge, então, um predador. Apareceu ali um tigre dente de sabre, por exemplo. Tá? E aí me perdoem as pessoas com mais conhecimento, quando que o tigre de dente de sabre deixa de existir e os humanos continuam, isso vai além do meu conhecimento, mas eu quis botar como predador o tigre dente de sabre, para poder ser, né, a nossa ameaça naquele momento. O que acontece quando surge uma ameaça? A gente tem duas possibilidades de sobrevivência, através desses nossos mecanismos ancestrais que nos fazem com que a gente tenha um instinto de nos mantermos vivos. Ou nós entramos em luta com o tigre dente de sabre, ou a gente foge. Então, o mecanismo de luta e fuga, ele é um mecanismo instintivo, é um mecanismo ancestral que, mesmo com toda a evolução cerebral que nós possuímos, isso continua existindo. E graças a isso nós sobrevivemos, inclusive, a todas as ameaças que nos cercam nos dias de hoje. O mecanismo de luta e fuga, ele se mostra presente quando vocês estão à véspera de uma prova, quando vocês têm que atravessar uma rua e vem um carro em alta velocidade e tenta pegar vocês. Quando um assaltante, né, segurando uma faca ou uma arma, aborda vocês. Todas as vezes, quando os impostos, por exemplo, né, quando vocês têm que pagar uma conta de luz, aquilo ali gera um determinado estímulo. Qualquer coisa que seja ameaçadora levará vocês, por uma questão que é orgânica, que está na nossa genética, no nosso cérebro, nos nossos instintos, dos mais profundos aos mais modernos, ou a lutar ou a fugir. E aí, nós temos agora os meus slides travando aqui. Só um segundo. Voltamos aqui, pronto. Vamos entender. Surge, então, um predador. Olha o tamanho dos dentes ali deste bicho. Imagina esse bicho surgindo ali, né, perto de vocês. Isso vai desencadear um gatilho do medo. Esse gatilho do medo, ele tem toda uma ação dentro do cérebro. A gente tem a amígdala, que vai disparar todo um circuito cerebral, e esse circuito ele vai chegar aos mecanismos glandulares, e um dos eventos, por exemplo, é que a nossa suprarrenal ela vai produzir adrenalina.
Então a gente tem a produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que gera uma série de efeitos orgânicos no nosso músculo cardíaco, que ele vai acelerar, na pressão, que ela vai subir, a pressão arterial ela vai aumentar, para capacitar esse indivíduo a ter sangue suficiente circulante para ele poder lutar ou fugir. E uma série de outras questões, mas agora a gente começando a entender os mecanismos da saúde mental, toda vez que a gente dispara o gatilho do medo, a gente tem uma sensação, uma percepção, que é a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência. Então, não tem como a gente deixar de ter ansiedade nos momentos certos. É importante que vocês entendam isso. Mas a ansiedade, ela não pode, na verdade, nos incapacitar ou surgir nos momentos onde nós não estamos na frente de um predador. Tá bom? Então, voltamos aqui à história do forte estressor. Temos um forte estressor que ele vai desencadear um gatilho epigenético. Imagina o seguinte: todos nós herdamos da linhagem materna e paterna uma série de possibilidades de adoecimentos. Essas possibilidades de adoecimentos, caso nós tivéssemos uma vida sem que esses gatilhos fossem disparados, talvez nós não desencadeássemos uma série de adoecimentos. Outras doenças, elas podem brotar, surgir naturalmente. Agora, quando nós encontramos estressores fortes, nós temos determinados gatilhos que são disparados e certas doenças elas podem se manifestar. Então, por exemplo, existem pessoas que, sob o gatilho certo, sob um forte estressor, elas podem desenvolver depressão, um transtorno de ansiedade grave como pânico, um transtorno obsessivo-compulsivo, surtos psicóticos ou evoluir para a doença, né, para o transtorno esquizofrenia. Então, nesse modelo que a gente chama hoje de modelo biopsicossocial, a gente tem as questões da biologia da nossa genética e essa questão psicossocial, onde a gente tem todos os gatilhos do meio, que são os nossos estressores, nos levando, né, provocando os processos de doença, tá bom? Tenham paciência, meu computador está lento. Isso é um forte estressor para um professor. Ele pode ter um ataque de pânico neste momento quando o slide não passa, tá bom? Passou. Muito bem. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso personagem, o nosso homem das cavernas, e vamos colocá-lo na frente de um estressor. E aqui eu criei uma régua, né, de intensidade de estresse. Essa régua foi uma criação minha para esse momento. Qual seria a intensidade desse evento estressor? Né? Qual seria a intensidade que a gente poderia graduar aqui? Eu supus, numa escala onde a carinha feliz verde, o indivíduo está sem estresse, e ali o indivíduo chorando, ele está no máximo de estresse, eu supus que ele está no nível de estresse intermediário. Vamos supor agora que eu colocasse diversos tigres dentes de sabre em volta do nosso personagem ali, do nosso paciente. Vocês não concordam que o nível de estresse ia subir? Faz todo sentido. Quanto maior a quantidade de estressores, maior a nossa resposta de estresse. Agora, vamos substituir o tigre dente de sabre por coronavírus? Vamos colocar um vírus que mata, uma coisa que a gente começa a ouvir, que vai ser fatal, que vai nos matar, que a qualquer momento nós podemos nos contaminar, que nós teremos que ser hospitalizados, intubados, que nós podemos não sobreviver, que a evolução para a morte ela é muito rápida, que muitos dos pacientes, inclusive, que são intubados não sobrevivem, que nós não temos um tratamento específico para essa doença. Vocês não concordam que a gente está aumentando, e olha só que nesse momento, né, eu cheguei no nível máximo aqui de estresse. O que eu quero nesse momento que vocês entendam? Se eu tivesse o vírus personificado como um tigre, eu teria um nível de estresse. Eu ter um entendimento de que esse vírus pode estar em todos os lados,
eu estou rodeado por ele, leva a um nível de estresse muito maior. E eu ainda vou piorar aqui a situação. E se esse vírus for invisível? E se eu não posso identificar onde esse vírus está, então eu não tenho como me defender. Como é que eu vou lutar e fugir de uma coisa que eu não consigo ver? E aí vejam que eu criei na minha tabela aqui, né, eu subi mais uma graduação, coloquei até o indivíduo ali ansioso e com máscara, já tentando se proteger de uma ameaça que ele não sabe onde está. Ele não sabe se ele vai respirar e vai se contaminar, se ele vai comer alguma coisa e vai se contaminar, se ele vai tocar em alguma coisa e vai se contaminar. Olha o nível que todos nós, que toda a população da Terra está sendo exposta de estressor. Nós temos um predador que está em todo o nosso entorno, mas nós não sabemos exatamente onde ele está. E isso gera um desconforto absurdo para o nosso sistema de controle, porque se a gente sabe onde o nosso predador está, a gente consegue lutar contra ele ou fugir. Se eu não sei onde ele está, eu tenho que manter um estado de alerta permanente. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e mesmo dormindo, o meu inconsciente pode estar trabalhando de uma forma muito preocupada por não saber se a contaminação vai acontecer a qualquer momento. Eu ainda posso piorar essa situação para vocês. Se eu me vejo como uma vítima possível do coronavírus, se eu me vejo uma vítima possível de morrer através da contaminação deste vírus, e se além disso eu puder ser o responsável por matar alguém? E se além de me contaminar, de repente eu posso levar, olha que bonitinho, o papai e a mamãe, homem e mulher da caverna. E se eu for o responsável por me contaminar no ambiente externo e matar as pessoas que eu amo? Vocês acham que isso gera muito ou pouco estresse? Eu botei ali o estresse máximo na minha nova graduação, eu acho que eu vou patentear essa graduação a partir de agora. Professora Rosane, eu sei que você está nos assistindo, vamos inventar agora a tabela de intensidade de estresse para medição de estresse máximo enlouquecedor, capaz de levar qualquer indivíduo ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Entenderam o que eu estou colocando para vocês? Isso é muito importante. Olha o nível a que todos os seres humanos estão sendo submetidos durante essa quarentena. E eu não vou entrar nessa questão, hein? Hoje eu não vou falar sobre a quarentena no sentido de que o isolamento é um provocador de doenças. Eu estou exclusivamente conversando com vocês sobre a expectativa de que tem um vírus lá fora que pode nos matar ou que nós podemos ser carreadores para matar outras pessoas. Isso é insuportável. Se a gente parar para pensar, isso é insuportável, tá bom? E aí, infelizmente, eu não achei a origem desse quadro que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas, na verdade, ele vem de uma versão em inglês, só que ela já foi tão replicada que a gente já tem essa versão que ela está traduzida e esse conceito está sendo falado por todo o meio da psiquiatria. Mas eu confesso a vocês que, por mais que eu tenha procurado o primeiro autor, eu fico devendo aqui. É deselegante a gente colocar alguma coisa que a gente pegou sem dizer de onde isso veio, tá? Mas isso aqui está muito bem estabelecido e bem falado por autores da psiquiatria nacionais e internacionais. O que a gente tem nesse quadro que vocês estão enxergando? O que eles estão chamando das ondas da pressão sobre o sistema de saúde. Então, a gente teve uma grande primeira onda, que são todos os casos com as internações imediatas causadas pelo coronavírus. A gente tem uma segunda onda, que são condições urgentes não relacionadas à Covid-19. A gente tem uma terceira onda, que são as condições crônicas com cuidados interrompidos. Quantos são os pacientes que ficaram sem os seus médicos, que ficaram sem acesso aos seus ambulatórios, aos seus tratamentos por conta desse momento pandêmico, né? E o que está sendo chamado de a quarta onda são os traumas psicológicos e os transtornos mentais que vêm surgindo por conta do nosso estado da pandemia. Então vejam que interessante, porque ele começa a subir drasticamente desde o início da quarentena. E a gente vai ter, na verdade, muito em breve, se não já não estamos dentro deste momento,
uma quantidade de casos de transtornos psiquiátricos secundários a este momento muito maior, e isso vão ser anos agora de consequência, porque nós ainda estamos em franca pandemia, das consequências psiquiátricas ou da saúde mental a que todos nós estamos, né, suscetíveis, tá bom? Eu peguei aqui um estudo rápido, a gente tem aqui um estudo da UERJ, que foi feito em maio, onde eles viram que pré-pandemia nós tínhamos uma estatística de 4% de deprimidos. Nós dobramos a nossa população, 8% da nossa população está deprimida nesse momento. Lembrando que depressão é a doença que mata em psiquiatria. Lembrando que depressão é a doença que leva à perda desse instinto de sobrevivência que a gente está conversando aqui, e o indivíduo, ele então procura por uma forma de suicídio. Hoje eu escutei, num ambulatório de psiquiatria, um paciente que ele fez esse comentário. Dentro da ideação suicida dele, ele tomava todos os cuidados até esse momento onde ele deprimiu. E ele disse que agora que ele entrou em depressão, ele ficou desleixado em todos os cuidados da sua saúde mental, física, perdão, e ele disse que ele não se importa mais de se contaminar e morrer. Olha como isso, né, em todo um eixo que a gente tem, que envolve a construção da forma de você ter a ideação e a construção para a morte, como isso é um início, tá? E a ansiedade, que tinha em torno de 8,7%, e o Brasil já é, né, considerado o país com a população mais ansiosa do mundo, nós agora subimos para quase 15% de ansiedade patológica, tá bom? Muito bem. A minha palestra, ela não é longa, ela é uma palestra que ela abre esses nossos 2 dias de evento. A minha ideia foi construir com vocês o que é essa ameaça fantasma, essa ameaça invisível, como que isso cria esse eixo cerebral, hormonal, neuropsiquiátrico, que gera o processo de doença. E agora eu vou contar alguns casos para vocês, me encaminhando, né, para encerrar a minha palestra. Eu não quero ser cansativo, não é o objetivo. Quero que vocês entendam que um palestrante ele não pode ser cansativo, ele tem que deixar um gostinho de quero mais para vocês. Então, quando vocês assistem a palestra, vocês têm que sair com uma sensação gostosa, de terem gostado de ouvir um pouco sobre o tema, e quem se apaixonar pelo tema vai ler artigos, vai ler livros. É assim que o nosso conhecimento cresce. Nós, professores, temos que ser sempre as pessoas que despertam em vocês o interesse sobre os temas, tá bom? Então, eu vou dar alguns casos ilustrativos aqui, demonstrando coisas que eu acabei sabendo, ou que eu acabei presenciando, ou casos que eu acabei atendendo, que envolvem essas consequências que esse nosso momento desse predador invisível por todos os lados, essa grande pressão externa, está causando e acabou desencadeando em algumas pessoas algum tipo de transtorno. Lembro a vocês que esses gatilhos, então, eles podem levar a qualquer transtorno psiquiátrico. Pegue a Classificação Internacional de Doenças, pega o Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mentais, tudo que está ali pode acontecer a partir de um aumento de estresse, tá bom? Então, nós estamos agora num momento onde qualquer doença mental passa a ter uma estatística mais alta de aparecimento. Bom, acredito que vocês devem ter presenciado, eu mesmo presenciei isso aqui na cidade de Petrópolis. É uma pena que, assim, eu achei deselegante eu fotografar a pessoa que eu vi, né, no supermercado com sacos plásticos protegendo o corpo inteiro, como fosse essa senhora aqui que eu achei. Essa foto aqui é uma foto da internet, tá? Mas ela é uma foto real, ela não é uma piada. Vocês imaginem o nível mental dessa pessoa, né? Não sei nem se é homem ou mulher, porque ela tem que sobreviver, ela tem que se proteger. Ela colocou um saco que envolve ela própria inteira e todas as compras. Vocês sabem disso porque vocês devem estar fazendo isso. Os pais de vocês, os familiares, amigos e parentes, enfim. Quantos são aqueles que estão colocando a comida em quarentena no sol, estão borrifando álcool em cima da comida para tentar sobreviver? Tá? Então, isso está dentro de um espectro do transtorno obsessivo compulsivo? Será que essas pessoas estão com um toque de contaminação? Que, aliás, assim, é
momento áureo para quem tem esse toque de contaminação. Muitos deles estão falando assim, tá vendo? Eu avisei. Eu falava que tinha germe por todos os lados. Eu falava que tinha que lavar a mão sempre. Então, estavam prevendo uma tendência genética, ou que já estivesse dentro do processo do transtorno. Este momento é um momento extremamente desorganizador. Então, essas pessoas, elas vão chegar a níveis máximos dos seus sintomas. Algumas pessoas podem ter aberto um quadro psiquiátrico agora, mas a maioria das pessoas, elas têm um agravamento do seu processo de doença de base. Pode ser um paciente psicótico? Também pode. A gente tem vários diagnósticos diferenciais para esse tipo de apresentação mais bizarra. Para esse tipo de apresentação, onde o indivíduo pode ter uma voz dizendo que ele vai ser contaminado, pode ter, né, um pensamento de que o governo chinês colocou esse vírus para matar a população, então a pessoa tem que se proteger. Isso tudo, os delírios, que são as alterações do pensamento, ou uma escuta, que é uma alteração da senso-percepção, isso tudo, a gente soma num momento desse a temática do delírio, a temática das alucinações, elas ficam muito mais enriquecidas, já que existe um grande motivo para você viajar na maionese. Essa aqui eu achei fantástica, porque ela protegeu o cachorrinho dela. Ela passou fita crepe, inclusive, para proteger. O cachorrinho está de máscara, vocês viram isso? Eu achei lindo o cuidado com o cachorrinho, mas ao mesmo tempo nós sabemos o quanto que isso é um cuidado exagerado, o quanto que isso pode ser um cuidado patológico, o quanto essa pessoa não está em angústia profunda. Eu quero que vocês entendam isso, que vocês acessem isso, que essas pessoas, elas não estão confortáveis tendo essas atitudes. Essas pessoas estão em angústia profunda achando que vão morrer. E ao sair de casa, elas precisam sobreviver. Tá bom? Aqui, acho que foi o grau máximo de imagem que eu achei, mostrando isso. Uma máscara quase de proteção nuclear, óculos de proteção, enfim, de química. E, enfim, não estou dizendo que essa pessoa está certa ou errada, mas veja o contexto. Nenhuma outra pessoa no entorno dela está com o mesmo nível de cuidado. As outras estão descuidadas? Isso é toda uma discussão que eu nem vou trazer aqui hoje. Eu pensei em trazer um pouco do que é esse fenômeno das pessoas que não se cuidam, mas eu vou me ater à questão das pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com a ameaça do invisível, tá bom? Mas realmente, assim, essa pessoa, ela pode ter um toque de contaminação, ela pode ter um processo psicótico, pode ser uma pessoa com esquizofrenia, pode ser uma pessoa num surto psicótico, a gente não sabe, tá? Aí realmente só avaliando essa pessoa para a gente poder ter a certeza. Sempre que a gente faz uma extrapolação assim, ela não consegue acessar a verdade, tá, do que está acontecendo naquele momento. E meu computador travou novamente, professor Tiago em extrema ansiedade aqui, tentando passar os slides. Tá? Daqui a pouquinho ele passa, ele é um pouquinho lento. Bom, enquanto ele não passa, vou falar um pouquinho mais com vocês aqui. O que a gente faz com uma pessoa que a gente identifica com um transtorno quando ele chega ao nosso consultório? Obviamente, a ferramenta do psiquiatra, além da escuta, onde ele precisa entender o que se passa, né? A escuta é uma grande ferramenta de consolo, de diminuição do processo de ansiedade daquela pessoa que está na nossa frente. Agora, nós utilizamos também os medicamentos. Nós temos medicamentos que são antidepressivos, nós temos medicamentos que diminuem a ansiedade, nós temos medicamentos que diminuem esses pensamentos recorrentes intrusivos, que são, por exemplo, do transtorno obsessivo-compulsivo, e que acalmam a mente desse indivíduo para não entrar nesse processo, né, muitas vezes delirante. Nós temos os antipsicóticos, que são medicamentos que acalmam também os delírios, as alucinações, as paranoias. Nós temos uma série de ferramentas farmacológicas que ajudam todas as pessoas que entram num processo de adoecimento psíquico e mental. E nós sempre fazemos o encaminhamento desses pacientes para a psicologia. É fundamental que o paciente faça uma psicoterapia com uma abordagem que ajude esse paciente a entender qual é o nível do real,
o que pode estar sendo exagerado no comportamento desse paciente, ou o que está pautado, na verdade, no que ele tem autorização de estar executando, sem, na verdade, que ele tenha tanto sofrimento. Entendam que a doença mental, ela tem muito essa questão do sofrimento. Quando o indivíduo se percebe sofrendo, quando esse indivíduo ele está vivendo o insuportável. Nós temos, dentro da quebra com a realidade, os pacientes psicóticos, que muitas vezes eles, fora da realidade, eles podem não entender esse sofrimento. E aí o indivíduo que está fora, ele leva a pessoa para o tratamento, tá? Eu vou pedir uma ajuda aqui, quem consegue tirar os meus slides para colocar de novo, porque realmente eles estão travados. Então, se pudesse desligar a minha apresentação para eu jogar de novo, eu agradeceria. Eu vou fazer isso, vou tirar agora, a gente tenta Tá. colocar de novo. Que eu estava aqui apertando o botão enquanto eu falava para tentar passar o slide e ele não quer passar. É, para Passou, passou. compartilhar. Ele passou, calma. Já tá. Hã? Tá bom, pode Apareceu de novo? Tem um sofá na compartilhar. visão de. Apareceu? Isso, tem. Então tá, ótimo. Isso. Isso, deixa no sofá. Então, consegui aqui enrolar vocês um pouquinho para passar para o próximo slide. Bom, vou falar de um caso de consultório, sem obviamente, quebrar o sigilo, mas para trazer para vocês o que é uma situação de angústia que as pessoas estão entrando, tá? Então, isso aqui é uma ilustração baseado num caso real. Chega um paciente para mim, ele é médico, e ele, em profunda angústia, marca uma consulta com muito desespero. E aí, quando ele entra no o meu consultório ele tem 2 cadeiras na frente da cadeira onde eu sento e tem um sofazinho assim no canto. Ele não quis sentar nas poltronas normais, né, de atendimento, e isso eu faço um atendimento todo esterilizado. Meu consultório eu passo álcool em tudo, só não passo álcool no teto porque eu não alcanço. Mas eu aviso para o paciente, olha, tá tudo com álcool, tudo esterilizado, eu de máscara. Eu sou virginiano daqueles que gostam de descontaminar as pessoas, eu jogo álcool na mão das pessoas quando elas entram no meu consultório e tal. Tô adorando isso de jogar álcool nas pessoas. E aí ela entra, entra, ele senta no sofá, bota a pontinha da bunda no sofá e me comunica, ele fala assim, doutor Tiago, olha só, o senhor não acha ruim, mas é que eu vou evitar de sentar assim muito para que eu não me suje, tá bom? Tudo bem. Aí ele tira um potinho desse de álcool gel, e aí durante a minha consulta durou em torno de 1h20, 1h30, a cada 5 minutos ele botava uma gotinha de álcool gel e limpava a mão. Gotinha de álcool gel, limpava a mão. Gotinha de álcool gel, limpava a mão. Numa coisa repetitiva e angustiante até para mim, que estava ali assistindo aquele ritual de limpeza incessante. Aí ele começou a me contar. Doutor Tiago, olha o que está acontecendo e por isso eu marquei essa consulta. Quando eu chego do hospital do meu plantão, da emergência, eu tenho que tirar minha roupa no corredor, porque eu não posso entrar na minha casa com a roupa que está contaminada com coronavírus. E eu sei que muitos de vocês estão se identificando com essa história. E aí ele falou assim para mim, eu não me importo, porque eu moro num prédio, se as câmeras de vigilância me filmarem peladão, eu não me importo, porque eu não posso entrar contaminado na minha casa. Ele entra nu na casa, vai até o chuveiro, toma banho, depois do banho ele volta com uma luva de látex, recolhe as roupas e joga na máquina de lavar. Lava as roupas, tira as roupas para estender e depois disso ele passa álcool gel em toda a máquina de lavar. E ele faz isso N vezes por dia, todas as vezes que ele sai e principalmente quando ele volta do plantão. Numa angústia, me contando isso ao choro, ao pranto, uma pessoa que está num sofrimento, porque ele tem certeza que ele se contamina durante toda a questão de trabalho dele e toda a fala do medo de matar as pessoas, dele ser o indivíduo que vai portar o coronavírus e que vai acabar levando à morte as outras pessoas, tá? Então vejam o nível de gravidade que essa pessoa, né, eu coloquei ali para vocês entenderem, francamente em depressão, chorando, já com uma ideação suicida leve,
uma implicação no sono, uma implicação no nível de ansiedade, e com essa questão da limpeza muito exacerbada, uma certeza de estar contaminado a todo momento, e aí, né, a gente vai abordar esse paciente com medicação, tá? Um dia a gente pode conversar sobre que tipos de medicações a gente utiliza nesse tipo de transtorno, tá bom? Bom, mais uma vez aqui o meu slide agarrou. Vocês Pronto, conhecem a lei de... coloquei. Colocou? Obrigado. Existe uma lei que se chama Lei de Murphy, que ela diz que tudo que puder dar errado, dará, né? Então, nós temos sempre que lidar com a Lei de Murphy. Bom, então, enquanto ele agarra, enquanto ele solta, eu vou acabar falando um pouco das estratégias de tratamento para vocês, tá bom? Quando a gente pega um paciente que tem depressão, toque e ansiedade, aí vocês já aprendem um pouquinho, um passo além. Nós tomamos sempre a decisão do tratamento com uma categoria de medicamentos que são os antidepressivos. Por mais que os antidepressivos tenham esse nome, parece que antidepressivo só trata a depressão. Os antidepressivos, eles tratam depressão, ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático. Tem todo um eixo de acontecimentos emocionais que os antidepressivos atuam. Então, na escolha dos antidepressivos, nós temos toda uma história dos antidepressivos terem sido inventados, os antidepressivos terem sido modernizados. A gente tem, a partir da década de 80, a invenção dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são muito mais seguros e que são a nossa escolha para o tratamento de um paciente que tenha esse eixo na depressão, na ansiedade, no transtorno obsessivo compulsivo. A nossa ideia, inclusive, quando a gente tem uma sintomatologia que envolve o transtorno obsessivo compulsivo, é chegar a altas dosagens. Então é interessante para quem aqui for ser psiquiatra no futuro, ou quem aqui for ser clínico e que vai lidar com as prescrições dos pacientes que tomam medicamentos para esse tipo de transtorno, ou para quem é de outra área de saúde, né, os enfermeiros, os psicólogos que também tiverem acesso à prescrição, que entendam que aquelas mega dosagens, eles são necessários muitas vezes para que a gente consiga tirar o paciente do transtorno. A gente não pode nunca começar um tratamento com uma mega dosagem. A gente sempre tem que começar com subdosagem e a gente vai escalonando semanalmente a quantidade do antidepressivo para que o paciente tolere. A gente tem que lembrar sempre que a gente está lidando com um medicamento que atua no cérebro. E à medida onde esse medicamento atua no cérebro, a gente começa com doses pequenininhas e vai subindo até a gente ter um efeito terapêutico adequado, tá bom? Eu estou aqui falando para tentar desagarrar o meu computador. Ele não solta. Giovana, a Lívia já está online, não? A Lívia tá aqui sim, já tá aqui. Ah. Deixa eu ver se... Eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho aqui anotado os outros slides, ver se o meu computador, acho que ele ficou tenso e agarrou. Eu vou contando os outros casos que eu ia contar, se ele soltar. Aí a gente vê os slidezinhos que faziam referência a isso, tá? Eu ia contar para vocês, tá? Então deixa eu ver aqui. Tá, eu ia contar para vocês, provavelmente era o próximo slide, de uma paciente que eu também atendi, que era uma paciente que ela tinha um determinado grau de perda de visão. E essa perda de visão, ela se devia a consequências da diabetes. Então, essa paciente já diabética avançada, ela tinha, então, uma perda de visão importante. Essa perda de visão fazia com que ela não tivesse mais a capacidade de enxergar de forma nítida o ambiente à sua volta. E aí a família, já uma senhorinha, a família marcou uma consulta comigo, leva ela no meu consultório, ela disse que não conseguia me enxergar, ela conseguia ver só um vulto, e chorando muito também, muito angustiada, ela veio me contar, e também a família, quando me contactou, falou assim, doutor Tiago, olha só, a fulana, né, que a gente quer que o senhor atenda, ela está dizendo que ela quer morrer, que ela não suporta mais viver isso, então, uma ideação suicida franca e importante. Quando eu fui conversar com ela, ela me explicou o seguinte, bom, doutor Tiago, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo essa pandemia que está todo mundo falando.
E aí eu pedi para minha neta me mostrar uma foto do coronavírus. A minha neta abriu no computador e me mostrou a foto do coronavírus. Eu perguntei para ela, mas a senhora conseguiu ver a foto do coronavírus? Não, doutor Tiago, eu botei a foto bem pertinho assim, e aí eu vi aquela coisa assim que é o coronavírus. E aí, doutor Tiago, agora eu passo o dia inteiro vigiando para ver se o coronavírus vai entrar lá em casa. E eu tenho certeza que eu já vi o coronavírus entrando pela janela e que outro dia eu tomando banho, eu vi o coronavírus saindo do chuveiro, quase que ele caiu em cima de mim, doutor Tiago. E eu tô apavorada porque eu fico vendo o coronavírus vindo, entrando na minha casa, e eu tô com medo de que o coronavírus vai me matar. O que é interessante desse caso? Esse caso tem uma pessoa que tem uma dificuldade de visão, e por causa da dificuldade de visão, ela tem uma dificuldade de interpretação do que são os sinais visuais que estão à nossa volta. Temos uma pessoa que ela, numa ignorância, não é de ser ignorante pejorativamente, mas de ser ignorante de alguém que ignora o fato de que o coronavírus é microscópico, que é invisível, que, aliás, é o que eu quis conversar com vocês aqui. Ela, quando pediu para a neta, né, ver o que é o coronavírus, com toda a dificuldade que ela tem cognitiva, visual, intelectiva, achou que aquela bolinha ali que a gente vê na foto, que aquilo ali realmente poderia ser o coronavírus, algo que realmente poderia aparecer. E essa paciente, num processo de uma depressão psicótica, ela começa a ter uma ideação persecutória no resto da fala dela, toda uma questão com a ideação suicida também, e essas visões que ela passa a ter, né, das bolinhas do coronavírus, então, caindo do chuveiro, entrando pela janela. E essa paciente, ela ganhou, né, na prescrição, tanto um medicamento antidepressivo, quanto, né, uma medicação antipsicótica para ajudar em outros fenômenos que ela estava tendo, tá bom? E aí, um outro slide que eu ia falar com vocês é o que a gente está tendo de fenômeno também nesse momento, que envolve, e isso vai ser crescente nos próximos meses, toda um fenômeno psicótico, vamos dizer assim, e até coletivo, tá? Com a vacina. Já existe toda uma fala, uma propagação nas mídias sociais de que a vacina contra o coronavírus vai ter chips, não sei se vocês já leram sobre isso, e que eles, os americanos, vão chipar toda a população da Terra. E alguns falam que esses chips eles são para controlar os seres humanos, e outras pessoas falam que esses chips eles são para matar os seres humanos a qualquer momento, porque esses chips eles são conectados pela onda 5G e que por uma onda de telefone os americanos poderiam então matar qualquer um agora que vai receber a vacina. É interessante porque eu já tenho ouvido falar dos meus pacientes sobre o temor de tomar a vacina, porque existe todo um mito que se cria em cima da vacina da Rússia, a vacina da China, o comunismo e todas essas questões que envolvem uma idealização muito bizarra e não real, não pautada no real. E é interessante o quanto que as pessoas que não são psicóticas começam a entrar nesse tipo de processo. A gente chama de folie à deux, a loucura compartilhada. Então, nós temos pessoas que começam a achar que aquilo ali é verdade, e nós temos os pacientes psicóticos que, francamente, ao ouvir esse tipo de coisa, somam aos seus processos delirantes toda a questão ali que eles estão ouvindo, tá? Bom, um outro caso que eu ia contar para vocês é um caso de uma paciente bipolar que eu atendi. Essa paciente bipolar, ela abre o surto dela maníaco e psicótico, achando que ela tinha um poder de curar todas as pessoas que estavam contaminadas com coronavírus. Então, ela, em franco surto, ela começa a andar pelas ruas arrancando a máscara das pessoas e começa a dizer para todos, vocês não precisam mais usar máscara, vocês todos já estão curados, eu curei todos vocês. E ela começa a dizer também, fiquem tranquilos também, porque eu já tirei o Bolsonaro do poder. Ela, depois eu conversando com ela já fora do surto, né, ela dizendo que, Tiago, é interessante porque dentro do meu surto eu acabei projetando todas as coisas que eu quero e eu desejo.
Então, eu desejo muito que não tenha mais a pandemia, então eu projetei toda uma questão, porque a psicose da bipolaridade, ela é reversível, isso é muito fantástico. E ela falando, e um dos meus maiores desejos é que o Bolsonaro não esteja no poder, e eu gritava isso nas ruas, eu já tirei o Bolsonaro do poder, eu já curei todos vocês do coronavírus. E aí essa paciente hoje está ótima, medicada, mas ela fez um surto por conta de estressores que envolvem o trabalho dela e esse momento, né, o medo da contaminação e tudo, e a temática acabou sendo, então, a questão do coronavírus, tá? E aí, por fim, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu tô tão triste que eu tô agarrado aqui, os meus slides eram tão bonitinhos para vocês. Professor, Oi. eu não sei se já tentou tirar, talvez, da apresentação e voltar. Talvez Já. dar uma espada. Eu aperto o ESC e nada acontece. Eu tô quase cedendo a palestra para a Lívia, e aí, se ela já estiver apta, aí eu volto no final e mostro meus últimos slides, assim, de repente. Mas eu tenho que reiniciar meu computador, senão eu vou ficar fora do ar aqui. Não, tá bom, tudo bem. Não tem Pode problema, ser? não. Pode ser, sim. Então tá. Então, Eu vou parar de o que eu penso? compartilhar. Então, só avisando a vocês, né? Eu tô agarrado aqui, eu não consigo sair desse slide. Eu vou desaparecer para poder reiniciar o computador. A gente assiste a palestra da Lívia, depois eu volto no finalzinho só com o encerramento, assim, tá? Me perdoem. Tá? A tecnologia contra nós, assim, tá bom? Infelizmente. Até já. Alô. Agora Olá. já tá projetado. Pronto. Então, assim, só enquanto eu gosto sempre de frases, né? E como a gente passou por esse momento diferente, assim, eu peguei duas frases, né? Vivam o inesperado, o imprevisível, o impossível, o desconhecido, o improvável. Afinal, qual a graça de ter uma vida planejada? Né? Então, isso serve para a gente aqui que tentou com planejamento. A gente ontem se reuniu, tentamos fazer uma reunião aqui ontem à noite para ver se dava tudo certo. Deu tudo certo. Na hora, né, não ia ter um tempero se não fosse assim, na forte emoção. Eu não sei quem é esse Jean Rosana, a autora. E uma frase do Augusto Cury: a vida é um grande contrato de risco. Tem curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. Tá? Então a gente volta aqui só para finalizar, com o seguinte, deixa só eu jogar para vocês aqui a apresentação em tela cheia. Muito bem. Então a gente volta aqui com um previously, né? Nos episódios anteriores da palestra do professor Tiago, a gente viu os nossos pacientes aqui, que a gente não sabe se eles têm toque ou psicose. Eu estava conversando com vocês sobre o paciente que chegou com um hábito incessante de lavar de mãos, com o gelzinho, né? E falando que ele colocava a roupa no corredor, entrava nu dentro da casa, entrava no banho e depois colocava a roupa dentro da máquina de lavar e desinfetava a máquina de lavar. Eu falei para vocês, né, vocês não tinham visto esse slide, da paciente que num momento, né, de perda da realidade, ela achava que tinha curado todas as pessoas e tirado o Bolsonaro do poder. E aí falei para vocês da paciente também com o que ela pediu para ver, né, ela com uma dificuldade de visão pede para ver uma foto do coronavírus e ela passa então a ver o coronavírus saindo do chuveiro e entrando pela janela. Falei para vocês também aqui, né, as pessoas já estão falando, né, de que a vacina chinesa, olha lá, né, é uma vacina que contém RNA replicável, digitalizável, controlável, que foi ativada por ondas de 60 GHz, 5G, e aí tem ali a explicação, né, aqui no outro lado, né, a vacina chinesa contém RNA replicável, digitalizável, que vai controlar a humanidade através das ondas que vai emitir das antenas 5G. Você pensa, assina e pensa que está curado, né, mas vai acabar caindo duro sem saber por quê. Tá? Então, isso aqui as pessoas iam lá, né, vocês vão confiar no comunismo, esse discurso fora da realidade, psicótico, né, que se replica. Cuidado para vocês não replicarem esse tipo de discurso. E aí, quais são as armas contra os predadores invisíveis? O conhecimento, a ciência, o método científico. É para isso que nós estamos aqui na academia, para nós nos capacitarmos,
para nós ouvirmos, né, por exemplo, o que foi a palestra da professora Lívia, os bastidores que acontecem em todas as famílias, para que nós saibamos o que fazer, para nós saibamos como interceder, né? Aliás, só volta aqui numa questão, a professora Rosane, que está assistindo a gente, ela mandou o seguinte: Tiago, peço que comente um paciente dela, em absoluto desespero, contactou-a para ser orientado sobre o que ele deveria fazer após toda a população mundial morrer e ela permanecer sozinha na face da Terra. Tá? Só um adendo aqui aos casos ilustrativos, mas voltando, as armas contra os predadores invisíveis, conhecimento, ciência e método científico. Lembro a vocês que nós estamos em 128 mil mortos neste momento. A pandemia não acabou, mesmo que vocês estejam de saco cheio. Então eu vou colocar uma máscara aqui no nosso personagem, no nosso Homem das Cavernas. Usem máscara, façam isolamento social, mantenham a asepsia com álcool 70, procurem ajuda médica aos primeiros sintomas de agravamento de saúde e, caso vocês evoluam para um transtorno psiquiátrico nesse momento, com o nosso predador invisível, por favor, procure um psiquiatra, procure um psicólogo e muito obrigado, gente. Beijos. Vamos às discussões agora. Eu tenho agora uma pergunta para o Tiago, só que eu não consigo projetar aqui porque acho que foi bem lá para cima. Mas a pergunta seria, a pessoa digitou: professor, como lidar com essas pessoas que estão com esse super cuidado, principalmente se for um idoso? Eu entendo que a gente não tem que confrontar, seja um idoso, seja um indivíduo com um transtorno mental. O confronto não é a forma inteligente de você lidar com nenhuma situação. Então, com muito carinho, com muito zelo, com muita conversa, com muito jogo de cintura, a gente tem que ir abastecendo a pessoa com informações, a gente tem que ir cedendo a alguns comportamentos, a gente tem que apontar quais são as questões muito inadequadas, lembrar que existe uma consolidação na personalidade, nas atitudes, na forma de pensar, de interpretar as questões em quem já tem uma determinada idade. Um paciente que já tem um quadro demencial, ele vai ter mais dificuldade em você educá-lo a respeito de uma situação que é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que é ceder a alguns comportamentos exagerados, mas com muito amor, carinho e atenção, ir contornando isso, adequando com o fomento de muita informação, é dessa forma. Mas nunca confronta. Tá? O confronto não é nunca inteligente e não leva a nenhum tipo de mudança de comportamento do outro, tá bom? Isso vale para a vida de vocês em relação a todas as pessoas que cercam vocês, vale para o entendimento, né, da atitude dos idosos, vale também para os nossos pacientes que tenham algum tipo de transtorno psicótico, muitas vezes, delirante, tá? Eu acho que é nesse sentido. Tem uma pergunta aqui para o professor Tiago. Quando a gente está falando sobre neurose e comportamentos compulsivos de super cuidado, para o que devemos ficar atentos? Quando se torna preocupante? Cuidado, assim, né? Na verdade, quando a gente fala desse conceito da psicanálise, a gente está falando de 3 grandes eixos onde as pessoas todas se encaixam. Então, nós temos os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Os perversos são os psicopatas. Os psicóticos são os indivíduos que eles fazem uma cisão com a realidade e eles vão viver interpretando a realidade de uma forma um pouquinho diferente. Os neuróticos, a gente sempre brinca, né, hashtag os neuróticos somos nós, né, somos todos neuróticos, que a maior parte da população somos os indivíduos que vivemos um estado de ansiedade mais profunda, que adoecemos por conta, né, de um processo depressivo mais ansioso. Nós nos preocupamos com a conta que a gente tem que pagar, com o nosso relacionamento que a gente está sofrendo, com a doença, com o adoecimento do outro. A gente fica pautado muito no sofrimento do real. Então, assim, deixa eu só reler a pergunta para ver se eu entendo. Quando a gente está falando sobre essa neurose, o comportamento compulsivo super cuidadoso, que geralmente é do indivíduo neurótico, mas ele pode ser do indivíduo psicótico também, mas ele vai ter uma super preocupação que é delirante, e aí a gente tem o perverso, que é um indivíduo que não tem preocupação nenhuma, né? Se ele
for contaminar alguém, ele não está se preocupando, ele não quer saber das regras, ele é o legislador da lei, tem que ser do jeito que ele quer as coisas e não como os outros estão orientando. Então, assim, quando se torna preocupante, quando surgem sintomas de angústia ou sintomas incapacitantes que começam a minar a vida do indivíduo no seu dia a dia. Então, começa a ser difícil acordar de manhã, difícil praticar os altos cuidados, a pessoa começa a não ter vontade de tomar banho, começa a pensar que morrer seria uma solução, começa a ter crises de ansiedade tão intensas que tem a sensação do coração muito acelerado, sensação de morte iminente, dor no peito, uma angústia sufocante, falta de ar. Olha quantos sintomas eles são advindos dessas doenças que são mais comuns nessa estrutura que é a neurose, que a gente chama, tá bom? Dava para falar aqui mais uma palestra inteira sobre isso. Tem uma outra pergunta aqui, vocês viram que... Deixa eu ver aqui. Lívia, olha essa pergunta. Como a psiquiatria atual lida com impulsos sexuais que ocorrem durante o sonambulismo e estados conscientes alterados? Gente, olha só, o paciente que é sonâmbulo e tem algum tipo de impulso sexual, ele não está com a sua consciência plena, tá? Então, assim, acredito, não sei, posso estar falando bobagem, mas acredito que sejam estados inimputáveis, né? Se você comete um crime e comprova que você está dormindo, não, infelizmente, né? Então, assim, se tem alguém aí que tenha sexômnia, exatamente, se vocês conhecem alguém com sexômnia, não durmam com essa pessoa, não botem os filhos para dormir com essa pessoa, né? Agora, isso é algo que eu e o Thiago já discutimos esse assunto antes. Uma questão importante, a ingestão de álcool ou substâncias psicoativas que levem o indivíduo a praticar algum tipo de crime, nisso ele vai ter um agravante. É diferente do indivíduo que ele tem um sonambulismo, tá? Então, cuidado, porque lembrem que o álcool dissolve o superego, para quem assiste as minhas aulas também. Então, o indivíduo ele vai acabar praticando atos que são atos que ele deseja, mas que ele se freia no dia a dia. Então, cuidado com a questão de álcool e substâncias psicoativas que são agravantes, então, para as atitudes perversas, enfim, tá bom? Incestuosas também, inclusive, o cara, às vezes, ele nunca nem pensou em fazer nada, mas aí vamos supor que seja um adolescente que tá lá tomando conta dos menores porque a mãe saiu pra trabalhar e tal, aí ele bebe, né, já ilicitamente, não pode, pela idade e tal, enfim, ele bebe, e aí ele começa a pensar, né, começa a dar margem para esse tipo de fantasia, para esse tipo de impulso, ele tem mais coragem de fazer coisas. Então, o uso de substância está realmente bem relacionado. E, gente, o tratamento da sexômnia pode ser feito com benzodiazepínico, para você fazer com que o doente durma mais, de forma mais pesada, né? Profunda, Acho que é isso. Foi muito esclarecedor, todo assim, muito extenso. Vocês conseguiram resumir bastante, mas conseguiu ser bem esclarecedor. A gente pode planejar futuramente palestras abertas, aulas abertas para alunos da faculdade lá de fora, com alguns outros temas que o pessoal acabou sugerindo para a gente já, que são bem interessantes, inclusive, a gente passa depois para vocês. Mas foi muito bom de verdade. Obrigada. É hora de sorteio? Agora vai ser o sorteio. Aí eu vou tirar vocês e vou colocar a tela. Gente, foi um prazer. Beijos, até a próxima. Gente, fiquem bem, boa noite para vocês. Um beijo grande, espero que tenham gostado.